Nossa aula está sendo gravada. Bom dia. Então, vamos para mais uma aula de redação. A gente viu aí na aula passada, na aula, videoaula, artigo de opinião. Antes de falar do meu conteúdo, a gente vai falar dos projetos. O professor Gabriel está com um projeto Conversando Comigo, que é uma roda de conversa. Ele está tentando, eu até coloquei no grupo que seria dia 30. Ele está até colocando no grupo, colocando para mim, eu coloquei no grupo que seria dia 30. Mas semana que vem vocês terão aula online também. Então, nós temos que marcar esse projeto fora da aula online. Então, ele está vendo a possibilidade das psicólogas estar reagendando isso aí. Eu vou estar postando para vocês. Outra coisa, a escola vai fazer um arraiá virtual, tá? Um arraiá virtual na primeira semana de julho. Então, eu vou estar passando nos grupos também maiores detalhes, informações, para que a gente participe desse arraiá virtual. Nossa próxima aula será quinta-feira agora, e eu peço a todos vocês a participação e que a gente não deixe passar o mês de junho em branco para a gente participar de forma caracterizados. Quem tiver uma camisa xadrez quadriculada para usar, quem tiver um chapéu, uma gravata, um lacinho no cabelo, um arquinho. Então vamos na próxima aula de literatura, vamos usar nossa criatividade para ter aquela foto nossa tradicional de festa junina, tá bom, pessoal? Então, conto com a participação de vocês, e vocês venham na próxima aula caracterizados. Uma blusa xadrez, um lacinho cabelo, uma coisa que represente o mês de junho, a festa junina, ok? Vocês já enviaram ou ainda tem prazo, tem gente que está enviando, atividade da página 49, 56 e 57, não é isso? Então, o que fala isso aí? Fala de artigo de opinião, tá? O que é artigo de opinião? É um texto curto, de caráter jornalístico, que apresenta um ponto de vista do escritor sobre determinado assunto. Então, artigo de opinião é um texto jornalístico que mostra a opinião de quem está escrevendo sobre determinado assunto. Tranquilo? Ele possui características. Eu já vou ditar para vocês. Ele tem um título, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu vou falar ali o título, né? É bom que a gente faça um título provocador, um título que instigue a pessoa a ler aquele texto. A introdução, ela vai situar o tema do texto aí. Ela vai situar esse tema, mostrando os problemas que vão ser tratados aí no meu ponto de vista, no meu texto, no desenrolar do meu texto, falando da tese, né? E o desenvolvimento? O desenvolvimento, eu vou apresentar os meus argumentos para sustentar a minha tese. No desenvolvimento, eu vou convencer a pessoa ali que está lendo sobre o meu ponto de vista. E a conclusão? Eu vou sintetizar, eu vou fechar, amarrar o meu texto com as ideias principais que foram apresentadas ali, fazendo um apelo ao leitor. Isso é um artigo de opinião. Então, podemos anotar aí. Alguma pergunta até agora? Se não tiver, vamos anotar lá no caderno. Anotem aí. Artigo de opinião. Artigo de opinião. Se alguém se perder, é só pedir que eu volto. É um gênero textual que pertence ao âmbito jornalístico. É um gênero textual que pertence ao âmbito jornalístico.
E se caracteriza, Pode repetir. é um gênero, artigo de opinião, vou repetir, é um gênero textual que pertence ao âmbito jornalístico. E se caracteriza pela exposição de um ponto de vista sobre determinado assunto. Ponto. Pula uma linha aí. Vamos escrever. Características do artigo de opinião. Características do artigo de opinião. Posso? Características do artigo de opinião. Vamos fazer em bolinhas, em tópicos. Primeira bolinha. Título do texto. Polêmico ou provocador. Características do artigo de opinião. Tópicos em bolinha. Primeira bolinha. Título do texto. Polêmico ou provocador. Ponto, outra bolinha. Quem tiver perdido, é só falar. Eu volto. Exposição de uma ideia. Professor, Oi. é título do texto o quê? Vou repetir, colegas, para ele. Título do texto, polêmico ou provocador. Ponto, outra bolinha. Exposição, outra bolinha, a segunda bolinha. Exposição de uma ideia ou ponto de vista. Exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto. Exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto. Ponto, outra bolinha. Apresenta-se em 3 partes. Apresenta-se em 3 partes. Introdução, vírgula. Desenvolvimento e conclusão. Outra bolinha. Predominância dos verbos no tempo presente.
Predominância dos verbos no tempo presente. Ponto, outra bolinha. Utilização de linguagem objetiva. Bora, Ana Clara. Utilização de linguagem objetiva. Entre parênteses, terceira pessoa. Fechou parênteses aí. Ou subjetiva. Utilização de linguagem objetiva, terceira pessoa, ou subjetiva, entre parênteses, primeira pessoa. Vou repetir. Utilização da linguagem objetiva, terceira pessoa, ou subjetiva, primeira pessoa. Ponto, outra bolinha. Deve obedecer à linguagem padrão. Esse A aí, antes de linguagem, tem acento grave. Deve obedecer à linguagem padrão. Vírgula. Deve obedecer à linguagem padrão, vírgula, evitando as marcas da oralidade. Ponto final. Então, o que a gente falou aí? Ponto final. O que a gente falou aí? Vocês viram na videoaula? Precisa voltar? Não. O que a gente falou e vocês já viram na videoaula? Falamos de artigo de opinião. É um texto que vai falar, o nome já diz, artigo de opinião, a minha opinião sobre determinado assunto. Esse texto tem caráter jornalístico. Onde eu encontro? Jornais, revistas, sites. E qual é a característica dele? Ele é um texto normal, com título. Esse título tem que instigar o leitor, né, a ver, a conhecer, a ler o meu texto. Então, ele tem que ser um título polêmico e provocador. O texto, ele se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu vou mostrar ali o problema, né, sobre o qual eu vou tratar, a tese que eu vou defender, o assunto que eu vou defender. No desenvolvimento, eu vou colocar os meus argumentos, que eu tenho que convencer o leitor do meu ponto de vista. E na conclusão, eu vou amarrar o meu texto com as ideias principais, voltando lá na introdução, fazendo um apelo ao leitor. Ele pode ser um texto em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Se for um texto em primeira pessoa, eu digo que ele é um texto subjetivo. Se for um texto em terceira pessoa, eu digo que ele é um texto objetivo. Eu tenho que obedecer à norma culta, à língua portuguesa, às regras gramaticais, à norma padrão, e não usar aspectos da oralidade, do que a gente fala, da linguagem falada, não usar a linguagem dos internetéis, né? Essas são as características básicas do artigo de opinião. Alguma pergunta a respeito? Então, só para lembrar aqui e reforçar,
Então, na próxima aula de quinta-feira, todo mundo caracterizado com alguma coisa que lembre festa junina, uma blusa xadrez, tá bom, Arthur? Uma blusa xadrez, ou uma gravata, um chapéu, um lacinho no cabelo, ok? Então, vamos animar para participar. Temos também o projeto aí, né, que vale 2 pontos em cada disciplina. E vocês vão ter o professor para orientar. A data de vocês, eu falei? A data da apresentação de vocês. Deixa eu olhar aqui. Eu não lembro de cabeça. Várias turmas. A data da apresentação 902 vai ser no dia 16/7, às 20 horas. Nós vamos montar uma sala virtual e vocês vão apresentar. Aí a apresentação é a critério do professor orientador. Vocês vão apresentar ou com a turma toda igual Proesta, ou em grupos, ou de forma individual. Vão usar a criatividade para apresentar o tema, sendo orientado pelos professores que estão com vocês, ok? Alguma pergunta a respeito de artigo de opinião, alguma dúvida? Vou passar, então, hoje no Clipe Escola, vou estar liberando atividades, tá? Pouquinha coisa, podem ficar tranquilos. E se ninguém tem nada a perguntar, até a próxima. Ah, deixa eu fazer chamada. Ai, não, calma aí. Já esqueci. Vamos lá. Ana Júlia. Ana Júlia não. Ana Alves não. Ana Clara sim. Aron. Presente. Arthur chegou no finalmente. Bianca tá aí. Davi Antônio, Davi Matos. Henrico. Estevão. Gabriel. Isaac. João Guilherme. Larissa. Luan. Luan. Oi. Nicole. Presente. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Ana Alves. Presente. Tá bom, menina. Até a próxima, tá? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Deu para entender? Anotou direitinho no caderno? Notei. Então tá bom. Até quinta. Lembre-se da caracterização. Beijo, tchau. Fique com Deus.